vocês estão? Estão bem? Olhem só, vocês sabem qual é o maior desespero de uma pessoa no final do mês? Vou mostrar agora para vocês. Conta de energia, exatamente isso. O desespero de todo mundo ao final do mês é a conta de energia. E é exatamente sobre essa conta de energia que nós vamos falar um pouco sobre a nossa aula de hoje. Se você ainda não curtiu o nosso canal, dá uma curtida, se inscreve lá no nosso canal que todas as semanas nós temos aulas disponíveis de ciências e biologia voltada ao Enem. Então não se esquece de se inscrever lá no nosso canal. E se você ainda não faz parte do Colégio Meta, vem nos visitar que nós estaremos de braços abertos para receber todos vocês. Vem ser Meta, vem ser Ciências na Rede, junto com o Prof. Leo. Então, olhem só, eu estava falando aqui com vocês sobre nada mais, nada menos que a nossa conta de energia. Exatamente isso. A nossa conta de energia, ela é baseada em cima de dados que uma determinada empresa vai ali te retirar esses dados todo final de mês. E isso está dentro das ciências e dentro da física também. E é mais conhecida como potência e energia elétrica. A potência e a energia elétrica, elas têm uma correlação e andam assim, bem juntinhas uma com a outra. Exatamente isso. Elas não se desgrudam em nenhum momento. O Prof. colocou aqui para vocês este sinal, esta imagem, e eu quero muito bem que vocês observem esta imagem, porque lá no final da nossa aulinha eu vou dar uns toques para vocês de como comprar alguns eletrônicos bem mais acessíveis com relação à eletricidade, beleza? Então vamos começar a nossa aula. Vem aqui na nossa tela das Ciências na Rede. Vamos junto. Temos aqui o nosso secador. Nosso não, esse no caso é da minha esposa. Inclusive eu trouxe aqui o secador da minha esposa. Deixa eu só um minuto, deixa eu pegar ele aqui. Nós temos aqui o secador, nós temos este secador, temos este secador, no qual este secador que vocês estão ouvindo agora, ele serve para inúmeras coisas, mas a utilidade maior dele é para deixar aí as pessoas mais belas, principalmente os seus cabelos, as suas madeixas. Exatamente isso, deixar os cabelos maravilhosos. Mas, professor, o que secador tem a ver com talão de energia e tem a ver com a aula de hoje? Tem a ver muita coisa. Por quê? Porque nós vamos falar hoje sobre alguns processos que ocasionam e fazem com que este secador, conectado à energia elétrica, seque aí o cabelito de vocês. Ou seja, deixe o cabelo de vocês muito maravilhoso e muito sedoso, além de muito liso. Como que isso está contido dentro da física e da ciência? Esse processo ele está correlacionado à rapidez com que o dispositivo, ou seja, a rapidez com que o secador converte a energia elétrica, ou seja, ele está conectado à energia elétrica, converte essa energia em outros tipos de energia. No caso do nosso secador, ele vai converter essa energia elétrica em uma energia totalmente térmica, ou seja, a temperatura dele é modificada graças à eletricidade. Então ele tem aí seus dispositivos e faz com que esse secador ele transfira uma energia diferente, uma energia conhecida como energia térmica. E tudo isso está correlacionado a quem? A potência do aparelho, a potência medida que cada aparelho vai ter. Isso significa dizer que se o aparelho ele é bastante rápido em conversão de energia, automaticamente a potência desse aparelho também vai ser muito maior. E isso significativamente vai fazer com que haja aí um grande consumo de energia elétrica. Então, quanto maior o consumo, maior a potência também desse aparelho. E aí esse aparelho, quanto maior a sua potência, maior a rapidez que ele vai encontrar aí para fazer a transformação de energia elétrica em energia térmica, no caso do nosso secador.
E aí essa potência elétrica, ela tem um significado. E vem aqui na nossa telona junto comigo. O que é a potência elétrica? A potência elétrica é uma grandeza física relacionada à capacidade de um dispositivo de transformar energia elétrica em um outro tipo de energia. Sabe aquele secador? Sabe o teu celular, o teu carregador do teu celular? A tua geladeira, por exemplo? O teu secador que está aí na tua casa? Então, todos esses dispositivos, eles têm aí a sua potência elétrica. E a potência elétrica é nada mais, nada menos que a transformação de energia elétrica em um outro tipo de energia. Pode ser uma energia luminosa, pode ser uma energia térmica e outros tipos de energias que nós já vimos também no decorrer da nossa aula. É isso mesmo. Então, se você ainda não acessou as nossas outras aulas, eu te convido a dar uma acessada lá nas outras aulas com relação à eletricidade. Você vai encontrar uma variedade de conteúdos e você vai ficar fera nesse conteúdo. Então, resumindo, a potência é essa transformação de energia elétrica em outros tipos de energia. No caso do nosso secador, energia térmica, energia quente, de calor, graças a um efeito conhecido como efeito Joule. Exatamente isso, efeito Joule. Não se esqueçam desse efeito, é um efeito que faz com que a energia elétrica se transforme em um outro tipo de energia. Então vamos adiante e dar uma focada agora na nossa próxima telinha. Nós temos aqui a potência elétrica, ou seja, cada eletrônico, cada eletrodoméstico, cada equipamento, ele possui uma potência elétrica, uma condução de potência elétrica, um potencial, seja ele bem pequeno ou bem grande. Isso vai depender do eletrodoméstico ou do equipamento que você está manuseando. E a potência elétrica, ela é relacionada no contexto físico e matemático com a seguinte fórmula. Olha só qual é a fórmula que nós temos aqui. Pot é igual a U vezes I. Novamente, pot é igual a U vezes I. Eu costumo dizer para os meus alunos que é o famoso potue, exatamente isso. Pot equivale, significa potência, exatamente isso. Pot de potência. U significa tensão. Lembram nas aulas anteriores que nós vimos que o U equivale à tensão vezes o I, que é a intensidade da corrente elétrica. Eu não sei se vocês estão observando, eu tenho o Charles aqui. O Charles está muito de boa com a sua mamãezinha secando o seu cabelo. E eu coloquei aqui o Charles justamente, você sabe por quê? Para você analisar ele de uma forma bem simbólica. O Charles estava ali filosofando enquanto sua mamãe estava secando o seu cabelo e perguntando assim: bom, quanto será que a minha mãe gasta de energia elétrica, ela paga por mês para secar os meus cabelinhos para ficarem lindos e maravilhosos todos os dias? Então era esse grande pensamento do Charles. E para isso, ele simplesmente tem aí ao seu dispor a nossa querida potência elétrica. Ou seja, a potência deste secador, a potência de uma máquina de lavar, a potência de uma geladeira no caso. Então a potência elétrica, como já falei, é nada mais nada menos que a conversão da energia elétrica em outro tipo de energia, beleza? E aí o prof colocou aqui para vocês, abaixo, nós temos o nosso sistema internacional aí de unidades, nosso sistema internacional de medidas também. E dentro da potência, ou seja, dentro da fórmula da potência, nós temos as nossas unidades de medidas. Olhem só. No caso da potência, a unidade de medida é o watt, no sistema internacional, representada pela letra W. No caso do I, é a minha intensidade da corrente elétrica, e a intensidade da corrente elétrica é calculada em amperes no sistema internacional. E eu tenho o meu U, que o meu U é a minha tensão. E a unidade de medida da tensão é medida em volts no sistema internacional
de unidades. Então, vocês não esqueçam dessas regrinhas e dessas fórmulas que nós vamos usar mais lá na frente. Então, o prof trouxe aqui para vocês alguns exemplos para nós praticarmos na aula de hoje. Dá uma olhadinha aqui na nossa telona. Nós temos aqui o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: um aparelho de som de potência de 250 watts é ligado na rede elétrica de 127 volts. Ponto. E aí vem a pergunta: qual a corrente elétrica que atravessa o aparelho? Qual é essa corrente elétrica? Ele está te perguntando qual é a corrente elétrica que vai passar por esse aparelho, tá bom? Então, a fórmula que nós vamos usar é nada mais, nada menos que a nossa fórmula da potência. Pot é igual a U vezes o I, tá aqui ela. Pot de potência, U de tensão e I de intensidade. Coloquei de volta aqui as nossas unidades de medida, tá bom? Já nós chegamos lá para o nosso resultado. Então vamos calcular. Eu tenho o valor da minha potência no meu problema? Tenho sim. Olha só, a minha potência ela equivale a 254 watts. Então, 254 equivale à minha potência. É igual. O valor de U eu tenho no meu problema? Sim, eu tenho no valor do meu problema. O valor do U é a minha tensão, ou seja, ela está ligada numa corrente elétrica de 127 volts. Por que eu sei que 127 volts é a minha tensão? Justamente devido à minha unidade de medida que eu tenho aqui do meu sistema internacional. Volts é a unidade de medida de quem? Da tensão. Eu tenho uma letra I de intensidade, ou seja, da corrente elétrica. Eu não tenho o valor da minha intensidade. Então, agora é só jogar na regrinha matemática que vocês aprenderam com a professora Grace e com o professor Jaminho. Então, nós temos aqui I é igual a 254 dividido para quem? 127. Aí é mamão com açúcar, é deitar e rolar, é 254 dividido para 127, que nós vamos ter o valor de 2 amperes. Por que amperes? Porque a unidade de medida da intensidade é a meu amperes. Então, esse problema já foi solucionado. Acabou o problema. Nós encontramos o valor da nossa intensidade com relação a esse aparelho de som. Vamos aqui ao nosso segundo exemplo. Eu tenho uma bateria de um automóvel. Ou seja, deixa eu pegar aqui a bateria do automóvel. Por exemplo, eu tenho esta bateria aqui. Esta bateria é a bateria da minha moto. Então, uma bateria de um automóvel fornece tensão de 12 volts e tem uma resistência interna de 5 ohms. Determine. Olhem só, eu trouxe esse problema aqui para vocês porque ele tem duas etapas, exatamente isso. Ele tem a letra A e ele tem a letra B. Justo porque ele está falando aqui, olha, dessa unidade de medida, da lei de Ohm, que nós vimos na nossa aulinha passada. Então, se você ainda não viu a aula passada de resistência, você vai dar um clique lá, que você vai ter uma ótima aula. Então, esse problema ele tem dois passos. Ele pede para você fazer dois cálculos. Então, vamos lá ao cálculo dessa bateria aqui. Vou colocar aqui. Nós temos a nossa fórmula, pot é igual a U vezes I. E nós temos aqui agora, letra A, ele pergunta qual a intensidade da corrente elétrica fornecida pela bateria. Como eu falei para vocês, galerinha, nós temos aqui a unidade de medida Ohm, ou seja, essa fórmula ela anda muito juntinha com a fórmula aí da potência, ou seja, a fórmula da resistência anda muito juntinha com a fórmula da potência. Então, neste caso em específico, ele pede para você calcular o quê? A intensidade da corrente elétrica. Então, nós vamos usar uma fórmula básica de intensidade. O U de tensão, porque ele te dá o valor da tensão, é igual a R de resistência vezes o I de intensidade. Esse é o primeiro passo a você seguir. Fazer essa formulazinha. U é igual a R vezes I.
E aí depois é mamão com açúcar, gente. É só jogar na fórmula. Eu tenho o valor de U da minha tensão? Eu tenho, grifei aqui para vocês. Tensão de 12 volts. Eu tenho o valor da minha resistência? Tenho o valor da minha resistência, olha só, 5 ohms, que é a unidade de medida, resistência, vezes a minha intensidade. Eu tenho o valor da intensidade? Eu não tenho o valor da intensidade. Por que eu não tenho o valor da intensidade? Porque o problema está pedindo para tu calcular a tua intensidade, tá beleza, fera? Nós estamos calculando aqui a intensidade. Então, nós não temos a letra I, beleza? Foca aqui. 12 é igual a 5 vezes I. Regrinha de matemática. Então, nós temos I é igual a 12 dividido para 5. Que nós vamos ter o total de 2,4 amperes. 2,4 a unidade de medida que você vai usar amperes. Por quê? Porque a unidade da intensidade é amperes. Como falei para vocês, nós temos a segunda parte desse exemplo, que está aqui. Ele pede agora para você calcular o quê? A potência elétrica da bateria. Qual é a potência? Então, se ele pergunta para você calcular a potência, lembra qual é a nossa fórmula? POT-UI. POT é igual a U vezes o I. Então, nós temos aqui potência, que é o que eu quero descobrir, é igual a U, a minha tensão. Quanto que vale a minha tensão? A minha tensão vale 12 vezes a minha intensidade. Aí você olha no problema, mas professor, não tem a intensidade aí no meu problema. Claro que tem, cara. Você resolveu aqui a tua intensidade, ó. Intensidade de 2,4 amperes. Então, vamos jogar o 2,4 para cá. Então, fica 12 vezes 2,4. 12 vezes 2,4, nós vamos ter o total de 28,8 watts. Ou seja, unidade de medida da nossa potência. E por aí termina o nosso problema. Viu como é mamão com açúcar? É só prestar atenção, saber quem é resistência, saber quem é intensidade e saber quem é tensão. O prof colocou aqui para vocês darem um print para melhorar aí na aprendizagem de vocês. P de potência, unidade de medida watts, I de intensidade, corrente elétrica, amperes, unidade de medida, E de tensão, unidade de medida volts. Belezinha? Então vamos adiante. Lembra que eu iniciei a aula falando com vocês sobre a nossa conta de energia? Exatamente é isso que nós vamos falar agora, sobre o nosso consumo da potência elétrica. Ou seja, cada eletrodoméstico, cada eletrônico, ele tem um consumo diferente devido à sua potência de eletricidade, sua potência de energia. Lembram que eu falei para vocês? Quanto maior a potência desse equipamento, maior é o que? O consumo que ele vai ter. Um dos maiores equipamentos que nós temos e que, graças a Deus, nos salva é o nosso ar-condicionado. Porém, segundo pesquisas, o ar-condicionado e o forno elétrico são um dos elementos que mais fazem pesar na nossa conta de energia, que mais fazem pesar no nosso relógio. Exatamente isso. Como eu falei para vocês, nós temos lá a nossa Energisa, que de vez em quando ela faz um balanceamento e ela tira aí mensalmente o consumo das nossas residências. E esse consumo, ele é obtido através de uma fórmula da potência elétrica. Nossa conta de energia, a medida que ela é usada, ela é medida e calculada em quilowatts por hora. Então, a cada hora se é medido aí o consumo de energia que você está tendo, beleza? E depois se faz o cálculo de 30 dias no final das contas. Isso significa dizer que a nossa fórmula que nós vamos usar é nada mais, nada menos que E de energia, ou seja, a energia consumida é igual a POT, que é a potência com relação a este equipamento, qual é a transformação de energia elétrica em outro tipo de energia ele está tendo. Ele está consumindo muito ou pouco, vezes o intervalo de tempo, ou seja, o tempo que ele passou ligado ali consumindo essa energia.
Então, é igual a POT vezes T. Para fazer o cálculo de quê, prof? Para fazer o cálculo do consumo da potência elétrica. Então, todas as vezes que um problema pedir para você fazer o cálculo desta potência, ou seja, o consumo da potência elétrica, você vai usar esta fórmula aqui. Vale lembrar que eu falei para vocês que para você comprar um equipamento que não consuma tanta energia, geralmente eles vêm com esta plaquinha, indicando aí o nível de consumo, se ele é acessível, se ele gasta tanto, se ele não gasta. E aí ela é apresentada por letras, de A a G, por exemplo. E nelas estão contidas o consumo. Quando é a letra A, geralmente é um consumo bem inferior, pouco, ou seja, ela consome pouca energia. Agora, se ela está aqui na fase G, na fase H, por exemplo, ela vai ter um consumo muito grande, exacerbado de eletricidade. Então, na hora que você for comprar qualquer equipamento, fica ligado aqui nessas características que você vai se dar muito bem. Está faltando uma coisa, não é, gente? Está faltando um exemplo sobre calcular nada mais, nada menos o consumo da potência elétrica. Vocês lembram que eu falei do forno elétrico? Que inclusive nós temos uma aqui em casa que gasta muito. O forno elétrico também ele consome bastante. Então olha aqui na nossa telinha. Um forno elétrico de potência de 4 kW que fica ligado durante 2 horas por dia. Qual seria o consumo desse forno? Ele está perguntando qual é o consumo que o teu forno, por exemplo, que ficou aí praticamente ligado 2 horas, quanto que ele vai consumir? Então, se ele está falando de consumo, nós temos a nossa fórmula. É igual a POT vezes T. Então, é simples. É só o quê? Substituir. É de energia, que é o que? A energia consumida pelo nosso aparelho. P de potência do aparelho, a potência que ele está sendo produzido. E o ΔT, ou seja, o T, o tempo, o intervalo de tempo que ele vai produzir. Simples, só jogar na nossa fórmula. É que a energia que nós estamos atrás, potência, eu tenho o valor da minha potência? Tenho, olha aqui, potência de 4 kW, 4 vezes. Eu tenho o valor do meu tempo? Tenho, 2 horas. Aí é mamão com açúcar e abacate, né, gente? É fazer o gol e já era. Então, o valor adquirido dessa energia elétrica, o consumo dele, vai ser de que? 8 kW por hora, é essa a unidade de medida usada. Quilowatts-hora. Então, esse forno elétrico, subentende-se que durante 2 horas ele consumiu 8 kWh. Belezinha? Muito simples, mamão com açúcar aí para vocês focarem nos estudos de vocês. Com relação a essa potência, nós temos os efeitos, como eu falei para vocês. Os efeitos que a corrente elétrica pode ocasionar nesses equipamentos, por exemplo. Então, olha só, coloquei aqui o ferro de passar da mamãe. Olha só que maravilhoso esse efeito. Então, esses são os efeitos da passagem da corrente elétrica. Que é o quê? É quando nós vamos ter a transformação da energia elétrica em energia térmica, devido à potência que esse equipamento vai ter. E tudo isso está inserido aonde? Tudo isso se resume em quê? Se resume no nosso efeito Joule. Exatamente isso. Efeito Joule é a transformação aí da energia elétrica em outros tipos de energia. Então, esses tipos de energias que nós vamos ter estão presentes também aonde? Estão presentes também nos sólidos. Só que na relação dos sólidos, quando vocês lerem lá na apostila de vocês, ele vai fazer este comentário, esta explicação. Nos sólidos, ele está relacionado com algumas interferências, ou seja, com algumas transferências de energia cinética. O que é a energia cinética, professor? É a energia de movimento, movimentação. E quando ele fala aqui dessa energia cinética, ele se refere ao movimento de quem? Dos elétrons. Então, os elétrons se movimentam aos átomos do material aí desse equipamento, onde passa a corrente elétrica. Então, há uma movimentação através dessa energia cinética, que é a energia de movimento.
Coloquei aqui uma imagem para vocês verem. Nós temos aqui os nossos elétrons e aí eles se movimentam. E quando eles se movimentam, eles vão de encontro a uma estrutura. E essa estrutura é conhecida como o quê? Uma estrutura cristalina do sólido. Estrutura cristalina é quando nós vamos ter na química átomos bem justapostos, bem formados, moléculas bem formadas, substâncias bem formadas como nós temos aqui, essas moléculas superformadas. Então, quando acontece o processo de quê? De adentramento desses elétrons sobre o átomo, eles se chocam, acontece o quê? Acontece uma vibração. Uma vibração é transferida para onde? Para o cristal de sólido. Então, esse cristal de sólido ele sofre uma alteração devido a essa alteração na vibração entre o quê? A passagem da energia cinética, que é a movimentação dos elétrons, junto com o cristal aí de sólido, por exemplo. Então, esses níveis de vibração que nós vamos ter, eles estão correlacionados principalmente à energia térmica do material. Então, quanto maior a energia térmica do material, maior o nível de quê? Maior o nível de vibração que nós vamos ter. Maior, no caso, resumindo, maior a quantidade de atrito que nós vamos ter entre os elétrons e os átomos. Então, possivelmente, resumindo, seria apenas isso, beleza? Então, esse material se dá através de quê? Da energia térmica que nós vamos ter, belezinha? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham ficado muito bem entendido a nossa matéria. E aí já fica ligado para a próxima aulinha, beleza? Fiquem com Deus. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, dá uma curtida e nos segue no nosso Ciências na Rede. Fiquem com Deus e um abraço, galera!